Olá, meus caros, meu nome é David Aloy, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Underdog Crew. E dessa vez nós vamos seguir ali com a série Game Day, onde eu irei abordar a categoria até 93 quilos do Mundial Masculino de Powerlifting da IPF. E antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu gostaria de convidar a todos a nos seguir nas nossas redes sociais para você ter mais acesso a conteúdos voltados para o Power. O link vai estar na descrição, lá você vai conseguir ter acesso a todas as redes sociais. E eu também gostaria aí de convidar você, a gente lançou uma planilha, vou até abrir aqui para você dar uma olhada. A gente lançou uma planilha para iniciantes, tá? É uma planilha de 6 semanas, totalmente gratuita. O link para vocês terem acesso a ela vai estar na descrição desse vídeo. E ela é uma planilha totalmente funcional, você vai apenas... É uma planilha próxima do que nós entregamos ao nosso aluno no sentido de layout, mas ela vai ser uma boa planilha para quem está querendo ter o primeiro contato com o Power ou para quem começou no Power, mas ainda está perdido, não sabe muito bem como fazer as coisas. Ela é bem simples, tu vai ali preencher apenas a tua carga realizada e ao decorrer das semanas ela vai estar dando o valor, vai dando uma sugestão de carga futura, tá? Isso tem tanto uma progressão para os lifts principais quanto para os lifts acessórios e também no final tu vai ter acesso ali a uma tabela de progressão mostrando como foi toda a sua evolução, tá? Então, para ter acesso a essa planilha aqui, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo. Vai ter também um vídeo explicando como funciona a planilha de forma detalhada e também os nossos tutoriais sobre cada um dos movimentos. Então, confira lá, é totalmente gratuito e quem fizer essas planilhas vai ganhar um desconto em nosso serviço de consultoria online, né? Se você também... eu achei legal a planilha, mas eu quero contato direto com vocês, ou após a planilha, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nós oferecemos diversos tipos de serviços. A gente tem um que é um contato direto, uma consultoria diária mesmo, onde você vai me perguntar, a gente vai responder treino após treino. E também tem um método que funciona mais ou menos semelhante como o da planilha, só que obviamente vai ser algo criado exclusivamente para você, né? Uma planilha que vai entregar algo mais individualizado, e a gente vai fazendo correções a determinado período no qual o plano você contratar, né? Então, de qualquer forma, se você já faz parte do Power, conhece alguém que queira iniciar, você queira indicar aí, tem essa planilha aqui para não deixar a pessoa muito perdida, né? E também, né, pô, não esquece de nos seguir em nossos canais aí que vai ter tem bastante informação lá e ainda terá mais, a gente vai estar criando aí mais e mais planilhas. Mas vamos ao que interessa para este vídeo, que é a categoria até 93 quilos. Vou tomar um golinho de café. E cara, é engraçado, é curioso como na categoria 59 e na categoria 66 a gente teve casos assim de, pô, caras que talvez não tomaram uma melhor decisão em suas pedidas e como isso nas categorias mais pesadas começa a se reduzir, né? Começa a ter um maior nível de precisão e as coisas acabam se resolvendo simplesmente porque, cara, quem era mais forte naquele dia ou pequenos detalhes, como é no caso agora do 93. Dos 10 primeiros colocados, né, eu vi só o primeiro flight, então eu perdi o Yulin e o Cícero aqui. Julian, 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 Julian. E o Cícero, não sei qual que é a origem. Se eu soubesse a origem, eu saberia pronunciar exatamente com o sotaque necessário para pronunciar o nome do rapaz. Mas eu não cheguei a ver o segundo flight, eu vi só o primeiro. Então aqui a gente tem... Cara, não teve ninguém. Ninguém que fez... A única coisa que eu posso citar, assim, de alguém que teve perdas gritantes foi esse mano aqui da Noruega. Porque as pedidas dele em si... Deixa eu fechar aqui a planilha. Não, fechar aqui a planilhazinha. Porque o que acontece, cara? Ele... As pedidas dele em si foram muito no talo, cara. Foi um pouco demais. Ele deu uma forçadinha ali a mais nas pedidas dele. Deixa eu tirar aqui o áudio. A primeira pedida dele pareceu que... Como é que eu posso dizer? Pareceu que ele fez a segunda na primeira, a terceira na segunda, e a terceira era simplesmente uma coisa que, cara, não vai sair. Só que ele fez isso tanto no supino, tanto no agachamento quanto no supino também, supino, né? E só que o que aconteceu foi que isso acabou refletindo diretamente no terra dele. Ó, esse aqui foi a segunda pedida dele, os 290. Já foi bem brigado esses 290 dele. Vocês podem notar, ali não foi a coisa mais fácil do mundo. Eu não faria mais uma. Porque foi bem brigado, ele tem um terra bom.
E ele ficou bastante tempo naquele ponto de conflito dele. A primeira pedida dele não foi a coisa mais fácil do mundo. Não é que tenha sido difícil, mas pra uma primeira, não foi a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Tanto que eu dei um salto de 12,5 kg. No final ele fez um salto de 15, né? Ele conseguiu, ele foi um pouquinho mais apertado. Talvez se ele tivesse sido de 12. Cara, eu acho que também não acabaria não influenciando muito. Mas olha só. Isso aqui foi a primeira pedida dele. Foi uma pedida boa, mas ele não foi tão leve quanto poderia ser. Poderia ter sido um pouquinho mais leve. Ele teve um. Ele não chegou a ter uma briga, não chegou a entrar num ponto de conflito em si, mas ele chegou no parte de movimento que ele teve uma leve desacelerada. E, cara, a primeira pedida a gente tenta evitar qualquer tipo de contato com o ponto de conflito ou qualquer nível de desaceleração do movimento. A gente quer que o movimento ele pareça liso. Se possível, se tu tiver um dia. A gente quer que seja um movimento que. Uma carga que o nosso movimento seja liso. E se tiver um dia muito bom, que ele saia extremamente explosivo. E um dia ruim, talvez ele pareça um pouco pesado, mas não tão visivelmente, entendeu? E ele já foi um pouquinho mais travado, aí ele fez a segunda lá, já foi no talo, ele tentou a terceira. Deixa eu ver se eu acho que é a terceira desse cara aqui. Cadê? Aqui. Aí ele tentou um 295 na terceira. Ele não conseguiu, né? Pode ver que ele ficou em um ponto lá e já não teve menor condições. Tava claro que ele não ia conseguir fazer mais 5 quilos. E no supino ele repetiu. A primeira pedida dele no supino não foi tão ruim. Mas a segunda já não foi das melhores. Tanto que a primeira deu um pulo de 10 quilos. Normalmente, né? Novamente citando aquele fato de que, como a gente está começando a lidar com atletas mais pesados, a gente vai ver saltos maiores, porque a carga em si é maior. Então, um salto de 20 não vai ser uma coisa mais comum, tanto no agachamento como no terra. Né? No supino a gente vai ter caso ali do Gustavão lá, que fez 12,5 eu daria, né? E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. Teve simulante também que eu dei 12,5. Então a gente vai começar a ver saltos maiores, tanto na primeira quanto na segunda. Claro que na segunda a gente tenta ter mais ser mais preciso que propriamente dar saltos maiores. Mas, que merda que eu fiz. Mas pode acontecer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fez 180 e deve ter sido nos primeiros. Foi um dos primeiros, eu acho. Esse cara aqui fez 190, então deve ter sido antes. Aqui, ó. Ele fez 180 dele. Não foi 180 ruim, a gente vê que ele faz soft touch ali, ele mal encosta ali a barra no peito, ele segura boa parte da pressão da barra nas mãos. Né? O cara que faz isso aí, ele acaba sofrendo um press um pouco mais rápido, mas de qualquer forma ele tem que aguentar a pressão da barra na mão, então que torna às vezes um pouco sensível o movimento. Então ele colocou ali 180, eu daria 190, foi o pulo que ele fez. Deixa eu ver aqui, ó. Ele fez o 190. Novamente lá e subiu. A gente tem que ter, como eu falei, tipo assim, o agacho da nossa segunda pedida pode ser que a gente encontre. Se ele for liso, pô, melhor ainda, né? Se for aquele movimento que parece. Não parece leve, obviamente, né? Uma segunda pedida, a gente não quer que seja uma coisa leve, mas que ele não sofra interferência, seja no ponto de conflito, seja simplesmente uma desaceleração ao longo do movimento. É o melhor, mas pode ser que aconteça de tu ter um ponto de conflito, tu acabar encontrando um ponto de conflito e sair dele sem grandes problemas. Pode ter o caso de tu sofrer o ponto de conflito, encontrar o teu ponto de conflito lá, né, movimento, a parte do movimento no qual tem mais dificuldade, que tu sofre uma desaceleração ali, quase uma pausa, e quando tu vai sair nele, tu vai sofrer um tipo de desaceleração, então isso aí vai dizer muito sobre os pulos que a gente vai dar. Um cara que dá 93, um cara que tu coloca mais de 300 ou muito próximo de 300 de agacho de terra, eu acho um pulo de 2,5 algo mais prejudicial do que vai ajudar. Acho que um pulo de 5, cara, dá pra dar. Agora um pulo de 2,5 eu acho desnecessário. Tá? Porque normalmente os caras têm um terra maior que o agacho.
Então é melhor tu se poupar 2,5 no agacho para que tu consiga dar um pulo mais seguro maior no terra e assim ver também o que tu precisa fazer e ter esse desgaste a menos durante o agachamento, que do que tu fazer tudo que tu deve no agacho e acabar acumulando fadiga pro terra. Bom, isso é algo que eu venho martelando desde o início dessa série, né? Só que o supino ele funciona de uma maneira um pouco diferente, porque ele é um movimento mais curto, ele é um movimento extremamente sensível. Se você viu o meu vídeo do tutorial supino, tu vai ver eu abordando, batendo, martelando muito nisso. Que ele é um movimento curto, ele é um movimento sensível, então qualquer tipo de alteração se torna mais perigosa a execução inicial, se torna mais instável e mais incerta a execução dele. Então, no caso do supino, a gente não vai querer. No caso dele aqui, ó. Ó, Coca-Cola, patrocínio. Porra. Aí. Toca o jazz de novo. Então, no caso do supino, se a gente sofre com um ponto de conflito, mesmo que a gente saia dele rapidamente, ele já é um indício de que talvez não seja uma boa continuar. Talvez seja uma boa encerrar. No caso aqui dele, no norueguês aqui, olha, ele faz soft touch lá, ele sobe. Ele não tem talvez ali a parte ali de finalizar ali que dá uma leve de uma travadinha, mas não chega a travar, o movimento simplesmente se desacelera porque tá pesado. Eu sugeria mais 2,5. Por quê? Porque eu acho que ele tem 2,5. Eu acho que ele tem 2,5. Eu acho que ele consegue fazer 2,5 sem se colocar em uma situação de falha. Sem se colocar, cara, tu vai fazer 2,5. Então você tem que brigar um pouco mais pra fazer 2,5. E como eu já falei, né, o supino ele vai gerar bem menos fadiga pro terra do que o agacho gerou, né? Então acho que mais 2,5 tinha. Ele tentou mais 5 e obviamente que ele não fez. 5 já ficou demais pra ele. Ó, ele fez aqui 5. Teve lá no final, lá no encaixe lá, ó, que ele não conseguiu. Que é onde a gente viu que teve aquele pequeno problema lá, ó. E aí, obviamente, foi onde que ele não conseguiu fazer o 9,5 e que eu achei que não iria e realmente não foi. Então aqui ele teve duas falhas, tá? Ele poderia ter feito ali o agachamento encerrado na segunda, no 290. Não tinha necessidade de fazer o 295, como não tinha necessidade de fazer um 292,5. Ah, talvez ele faria 292,5. Talvez ele faria, mas, porra, é um cara que é uma carga alta aqui. Tu faz repetir esses 290. Tem que ficar andando ao redor do teu máximo. É extremamente desgastante no agachamento. No supino, tu até pode fazer isso. Um 2,5 aqui não seria um grande problema. Até porque a gente vai seguir o mesmo princípio. O terra é um movimento que a gente consegue dar saltos um pouco maiores. Muito por a gente também conseguir, né, acabar conseguindo levantar uma carga um pouco superior que a de agachamento, na maioria dos casos. E também porque a gente tá cansado aqui. Então, a primeira pedida do terra é meio que. Sabe, a gente, é quase um aquecimento. É quase um aquecimento antes de começar o campeonato. A gente não quer ter grandes dificuldades. Então, tu ir um pouquinho mais aqui não vai ser um problema. Já não vai ser um problema naturalmente, né? Não vai te dar um desgaste tão grande, mas às vezes, quanto um agachamento dá pro terra. E também por fato de ser uma. Acho que vocês não estão nem vendo o que eu tô mostrando aqui, né? Agora que eu lembrei que eu fico na frente. Aqui é o caso, ó. Eu daria o ok nos 290, eu daria mais 2,5 aqui. Ele fez mais 5 e não conseguiu também. E aqui no Terra, ele fez um 340. Não, esse aqui é o da Cícera. Baita de um Terra. Deixa eu ver, 340 foi. Provavelmente menos que eu uso. Deixa eu ver. Cadê esse cara? Esse cara aqui fez quanto? 320, não, tá mais pra frente. 322. 325. Olha só que curioso. Olha só quantos caras estão atrás dele na primeira pedida, ó. 327,5. 327,5 também. 337,5. E aí chega ele. Ó, viu quantos caras que ele pediu que ficaram abaixo dele? Todos esses caras fizeram mais que ele. Tu vê que ele se gastou. Ó, 355 foi mais que ele, 345 foi mais que ele, 365 mais que ele. Todo mundo fez mais que ele no final. Ah não, o Maxwell não fez. Mas ele também é um caso à parte que a gente tem que depois eu vou citar. Mas enfim, ó. Ele foi lá, 340. Já se desgastou duas vezes, ele foi fazer o TA dele agora ali.
Ai, já não pareceu a coisa mais fácil do mundo. Ah, foi difícil? Ah, mas olha só esse encaixe. Como pareceu pesado. Às vezes não é nem. Tu não precisa nem que. Tem momentos que o movimento ele vai travar. Tem momentos que tu, só de olhar tu consegue ver que não tá a coisa mais leve do mundo. Eu daria mais 10. Foi o que ele fez. E aparecer aqui esse mais 10. Foi 350. Segunda pedida. Deixa eu ver. Menos. Aqui, ó. Aí foi fazer 350. E ele nem tirou do chão. Por quê? Porque ele tá cansado. Porque ele falhou aqui no agacho, porque ele falhou no supino. Porque as primeiras pedidas dele são extremamente altas. Ele não dá os saltos que. A gente não quer perder. A gente não quer perder nosso total, tá? A gente não quer sacrificar nosso total pra fazer coisas mais leves. Mas a gente quer garantir que a gente consiga atingir, que a gente consiga chegar próximo realmente do que a gente tem potencial naquele dia. E pra gente garantir isso aí, a gente tem que buscar um equilíbrio entre as pedidas pra gente conseguir não se desgastar tanto no início. Vamos ver como é que foi, deixa eu ver como é que foi como é que é o histórico dele. Ó, o PR dele em agacha 290. Ah, que cara, tava bom, já fez o que tinha que fazer. Poderia ter botado um pouquinho menos aqui de abertura, um 270. Pulado pro 290, mais descansado. 190. Ó, cara, basicamente ele só fez o que ele já tinha feito de melhor. Ele ia fazer os três melhores dele. Ele bateu o PR dele de agacho, bateu o PR dele de supino. Não bateu porque ele já tinha feito no europeu, ó. Já tinha feito tudo no europeu. Olha só que engraçado, ele fez tudo isso no europeu. Aqui no europeu cara, é exatamente a mesma coisa. Puta que pariu, o cara não aprendeu absolutamente nada. Aqui no europeu ele abriu com 280. Ele já abriu mais perto ainda da segunda pedida. Aquele abriu com 275. Aquele acho que ele aprendeu um pouco. Pô, acho que eu. A 280. Imagina só, cara, ter quase 300 de agacho. Aí tu pula 10, aí depois tu pula 5. Caralho. Isso aí, porra. Cara, isso aí é pra quem bota metade desse peso aqui de agacho. Não tem como fazer esses saltos, cara. Não tem como ser sustentável isso aqui. Aí ele botou um pouquinho menos aqui, botou 275 no Mundial, pulou pro 290, fez, aqui tentou 295 no Europeu e não conseguiu, assim como no Mundial. No Supino ele fez exatamente a mesma coisa, não conseguiu. E aqui o que aconteceu no Terra? Olha só. Esse Terra aqui, ele abriu com 330, e aí ele fez o 350. No Mundial ele abriu com 340, e adivinha o que ele fez? Ele não fez o 350. Viu só, cara? E vamos ver o histórico dele aqui, ó. A gente tem aquele dado estatístico que o cara que ele não faz o terceiro agacho, ele provavelmente não vai fazer o terceiro de terra. O cara pode, às vezes, não fazer o terceiro de terra porque, ele tentou algo a mais na competição, né? Tipo, tinha que tentar um número maior pra tentar uma posição maior, uma posição melhor, enfim. Mas o cara que falha na terceira do agacho, é muito difícil fazer terceiro do terra. E no Mundial ele não fez terceiro do agacho, ele não fez a terceira do terra. No Europeu ele não fez a terceira de agacho, ele não fez a terceira do terra. Aqui ele fez, ó. É que ele não fez porque ele tentou um recorde aqui no norueguês. 351. Aqui ele não fez terceiro do agacho, ele não fez terceiro do terra, não fez terceiro do agacho, não fez terceiro do terra, não fez terceiro do agacho, não fez a terceira do terra. Ó, aqui é um caso que ele consegue, ó. Ele não fez terceiro do agacho, mas ele fez terceiro do terra. Aqui ele não fez terceiro do agacho e não fez terceiro do terra. Teve um caso só que ele conseguiu, que ele não fez terceiro do agacho. E olha só, cara. Ele abriu com 250. O PR dele até esse tempo era 255 e ele abriu com 250. Aí tentou 255 e ele não conseguiu. Cara, pra que esses saltos tão próximos, cara? Pra que tudo tão próximo? Olha só, cara. Aquele pulou 10. Aquele falhou aqui a primeira. 10. 5. 10. Porra, cara.
Mas que falta de confiança aqui é uma coisa que tu vai trabalhando durante a tua rotina de treinamento. Tu fazendo os aqueces, tu dá saltos maiores, cara. Isso aqui é só. Tu tem que ter esse tato de conseguir dar saltos maiores pra não te cansar tanto. Se tu fizer tudo muito juntinho, tu vai te cansar. Vai ser estressante pro teu corpo ter que lidar com aquela. Pô, imagina só, a máxima dele ali é 290. Imagina ter que lidar. Tem que dar 3 marteladas com 280. Nesse caso aqui, a máxima dele é 285. Imagina teu corpo ter que lidar com 280, 290, 295. É muita coisa perto da máxima, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Talvez ele tenha feito isso aqui no treino, entendeu? Talvez ele tenha feito já uns 300 no treino que seja. Só que, porra, não assim, né, cara? Tem que dar saltos maiores. Se não der saltos maiores, tu não vai conseguir fazer, vai se cansar. E aí tu não vai fazer terceiro da agacha, que aconteceu no teu terra, tu não vai fazer também. Tu não vai fazer, cara. É um ponto até meio que irritante. Porque é tão claro, cara. É tão rotineiro, sabe? Por que que tu não te permite, cara? Olha só, aqui, ó. Tu aí, cara, da Noruega, bota aí vou te mandar na DM do Instagram. Ativa as legendas aí, ó. Por que tu já tentou 1 milhão de vezes e não dá certo? Por que tu não tenta uma vez certo, bonitinho? Por que não faz a primeira pedida mais suave, né? Ali, ó, vamos tentar 295, olha só. Vamos seguir a 295, cara. Aqui é 87,5 padrãozinho. Aqui, ó. 260, cara. O que tu acha no 260? Tá, eu não tenho medo, tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos então mais. Vamos abrir com uns 90. 265, cara. O que tu acha? A gente abriu com 265 aqui a próxima vez. Aí tu faz 265, 285, se tiver tudo bem, e termina com 295. Se o teu dia apresentar que é possível isso. O que tu acha, cara? O que tu acha de uma vez na tua vida tu me escutar? Não tá dando certo, cara. Não tá dando certo. Mas enfim. Teve. Esse cara aqui do Canadá foi tranquilo, não teve muita coisa. Ele fez saltos semelhantes às quais eu faria no agacho, no supino, no terra também, só que no terra eu faria até mais do que ele fez e não foi, então, né? O Maxwell. Ah, aqui teve uma situação boa também. Essa situação aqui é curiosa, cara, quer ver? Essa aí também mostra muito sobre saltos. Ele fez 320, deve ter sido um dos primeiros. Pô, tá indo da categoria feminina. Eu até poderia mostrar o da Cícera, porque foi muito. Foi do caralho o terra dela, mas aí vai dar 10 horas cada vez que a gente vai mostrar um terra dela, porque foi insanamente longo. Ó, 320. Maxwell na barra, 320. Convencionalzinho, pá. Eu dei aqui 340, tá? O convencional é um pouco mais estranho de analisar que o sumô. Na verdade, não é que é um pouco mais estranho de analisar, que os dois é quase uma análise diferente que tem que fazer do convencional e do sumô, porque o sumô às vezes ele é muito explosivo. Ele é bem mais explosivo que o convencional. É difícil, mesmo que às vezes um salto de 20 no convencional vai parecer mais lento que um salto de 20 no sumô. E às vezes um salto no sumô que parece muito bom, na verdade não vai ser. Porque ele por si só é um movimento explosivo, mas às vezes ele tem umas travas que é muito comprometedora. Então é bem chato de analisar o terra. Mas aqui ó, a gente vai ter. O Max vai fazer ele convencional, ele sobe bem e dá aquela grudadinha de leve ali nas coxas dele. Eu acho que é mais questão de espaço mesmo. De estar simplesmente próximo da coxa e raspar, do que propriamente alguma coisa que agarrou nas coxas dele seria prejudicial. Acho só questão de espaço mesmo, questão de encaixe, nada de. E aqui ele fez 335. Eu faria. Ele fez 335 e eu faria 340. E por que eu botei um amarelo e não botei um errado no meu? Deixa eu ver aqui, ó. O Carlitos. Ó, 335 o que ele fez? Ó.
Ele vai fazer esse 3-3-5. Tá bom, meu. Vamos lá. Tá. E... ele fez bem esse 3-3-5. O que aconteceu? Ele teve um pouquinho de desaceleração ali, um pouquinho antes nas coxas. Aqui eu acho que já começa a ser um pouco de... já começa a não necessariamente ser só espaço de encaixe, mas também ele começa a dar uma agarrada um pouco mais cedo que antes. Isso aqui é uma merda porque vai acabar prejudicando o teu encaixe, né? E também tem o risco da barra escapar das mãos. Mas ele fez... e eu acho, pela facilidade que ele fez 3-3-5, eu acho que ele fazia o 340. Só que aí ele tentou, na terceira pedida dele, 3-3-7,5. E ele não fez. Ó. Começou a agarrar cedo lá, ó. E aí ele não conseguiu. Provavelmente a barra ia escapar da mão dele. Olha como começa a soltar esse lado aqui, ó. Provavelmente a barra ia escapar da mão dele e ele só desceu. Tu viu como o 3-3-5 dele foi bem... teve aquela travinha ali, mas foi bem mais suave. Então se ele viesse o 340 aqui, provavelmente ele ia conseguir. E a partir do 340, talvez a gente olhasse assim, talvez, 340, não sei se vai ter mais. Acho que era isso, fechou. Mas de qualquer forma, mesmo que ele fizesse só a segunda pedida, seria mais do que ele fez, seria 5 quilos a mais. Então, às vezes, tu te ficar mastigando muito teus pulos aqui, tu vai acabar se gastando antes, entendeu? Se ele fizesse aqui 340, ele ia ter mais ali 5 quilos. No caso aqui, botei que eu daria mais 7,5 pra ele, porque ele teria mais 2,5 de supino que eu também daria, que ele não fez. Mas enfim, é só questão de ajuste de salto. Tem que fazer, cara. Tem que dar, cara. Pareceu que dá mais 20, faz mais 20, vamos lá, 340. Porque ele poderia talvez dar a falsa impressão, ele fez 340 mal. Tipo assim, ele fez e não tem a terceira, não vai sair uma terceira. E talvez ele ficaria naquela sensação, eu acho que eu pulei alto demais, me gastei cedo, talvez se eu fizesse menos. Não, cara. Era o que tinha naquele dia. Só que ele não teria isso aqui como base, talvez criaria uma certa desconfiança, um pouco de insegurança. Mas no final a gente vê que não. O certo era pular 340 e era isso. Não tinha muito o que fazer. Aqui no top 5, eu vou tirar o Christian, não quero. Christian. Eu vou tirar ele porque os saltos que ele fez são os saltos que eu faria. Aqui no terra eu faria um pouco mais, um 2,5 a mais. Mas isso não ia influenciar muito a colocação dele em si. Por que acontece, cara? Eu quero falar sobre disputa de título. O Christian ele foi bem, ele fez o que ele tinha que ter feito. Não tem muito o que falar sobre ele. E por que eu vou adicionar o Carlitos, né, o Carlos no lugar do Christian? Porque, olha só, o Gustavão aqui, né, fez 895, o Emil fez 895, o Brandon fez 887,5 e o Christian aqui ele fez 860. Ele tá bem atrás. E tu vai pensar assim, porra, o Carlos aqui ele fez 860 também. Então ele não... Por que ele tá mais disputando o título que o Christian, sendo que ele fez a mesma pontuação? E ainda assim é muito longe, né, cara? 35 quilos. É porque o Carlos viajou na maionese aqui na pista dele no terra. Ele deu uma cagada aqui. Então por isso que eu considero ele perdeu muito, muito peso aqui. Perdeu muito peso que ele poderia ter feito. E isso acabou colocando ele mais atrás do que ele deveria estar. Ele provavelmente ficaria próximo desses três aqui. Mas o que acontece, cara? Nessa 9.3 aqui, ela é uma 9.3 questão de contexto, tá? A 9.3 é uma categoria onde tu não vai bater recorde. Tirando o agacho, né, que o Carlos bateu, tu não vai bater recorde de supino, tu não vai bater recorde de terra. Por quê? Porque a gente tem dois monstros esses dois movimentos. O supino a gente tem o Caico, que é 2,45,5. Ele é muito à frente do Emil, que é o segundo supino, o maior supino da história da federação. Então, cara, é muito longe. Para um supino é muito longe. O Emil ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá. Não ia ser nesse mundial. E o terra a gente tem o Chase Mitchell.
O Mitchell, ele. Cara, é 373,5, cara. É muita coisa. É bastante coisa. Então aqui a gente começa a perder a possibilidade de bater recordes, tá? Nesse ano a gente não teve o Kaiko, a gente não teve o Gavin competindo, que são dois nomes fortes da categoria. Né? A gente tem o Kaiko, se eu não me engano, ele tinha um tipo de lesão, alguma coisa do tipo, ele ficou de fora. E o Gavin, eu não sei o que aconteceu com o Gavin. Ele competiu depois logo em seguida, e aí o Gavin bateu, né, fez uma quebra de recorde não oficial. Acho que não contou a quebra o recorde dele total. É, não foi numa. Não foi. A competição em si não contou como uma quebra de recorde. Mas enfim, ele fez 900. Só que é uma quebra de recorde que ela não. É que eu vou falar pra vocês, ela não significa necessariamente que o Gavin é o melhor 9-3 da atualidade. Mesmo pelo frio dos números, sim. Tá, ele é o cara que tem 900. Não oficial, porque a Asher é um regional e não teve. Não foi válido como recorde. Mas não é. Não é porque aqui tinha a chance dos caras passarem de 900. E eles não passaram simplesmente pro jogo. Né? Nem tudo é quebra de recorde, nem tudo é bater PR. Que é um jogo e a gente não pode se dar ao luxo de tentar bater um PR, tentar quebrar um recorde e acabar. Como é que eu posso dizer? Acabar. Cara, me esqueci a palavra. Acabar colocando em risco. A competição não era colocando em risco. Tinha uma palavra específica que era só uma única palavra que falaria tudo isso aí. Mas enfim. Dá a mesma ideia. O que tem aqui, cara? A gente tem esses quatro aqui. Tá, o Gustaf, o Emil, o Brandon e o Carlos. O Brandon. Fala do Brandon primeiro, que é um caso mais simples. Ele fez o que dava pra ter feito, cara. Ele fez o que ele tinha pra fazer. O Brandon, ele é norte-americano, ele tinha o Matt Gary cuidando das pedidas deles, a gente sabe, né, todo a experiência e todo o estudo que o Matt Gary tem em relação à escolha de pedidas, então não tinha muito o que fazer. De fato, não tinha muito o que fazer. Os pulos que ele fez são os pulos que eu faria. Tirando no terra, que eu faria um pouco a mais. Mas igual esse terra aqui é importante botar um xizinho que ele não fez. O Agacho, ele fez o que tinha que ter feito, né? Ele deu os saltos que tinha que fazer. Não tinha muito o que tirar daqui. O Supino também não. É, mais um caso daquele 2,5 ali. Não é porque tava apertado, ele é simplesmente porque 5 talvez não sairia. Então a gente bota 2,5 só pra garantir um pouquinho a mais. É muito importante quando tu disputa com caras de alto nível. E tu quer se colocar na situação aqui. Então, nesse caso aqui do Supino, a gente vai retirar o máximo que pode de uma margem segura. E o Terra ele tentou, cara. Ele tentou. Se ele fizesse aquele Terra ali, seriam mais 7,5 de total. 7,5. 7,5 de total, ele faria 8,95 e ele tá mais leve que todo mundo, ele ia ganhar. Ele ia ganhar pelo peso. E foi próximo, cara. Tanto que eu botei um pouco a mais, porque eu pensei que dava. Foi bem perto de fechar. Deixa eu ver se aqui é a segunda. Esse aqui acho que é. Acho que esse aqui é o dele, a terceira. É a terceira dele, 3,65. Se ele fizesse, ele ia ganhar. Cara, foi muito perto, cara. Faltou só encaixar ali, ó. Mas não tinha, não conseguiu. Não tinha mais forças. E é isso aí, entendeu? Que aquela coisa, às vezes tu perde, tu não perde por causa do jogo. Tu não perde porque tu naquele dia tu não era mais forte. Simplesmente assim, não tem muito o que falar, não tem muita justificativa. Ele fez tudo certo. O agacha ele fez certo, o supino ele fez certo, o terra ele fez certo. Era o salto que parecia. Quer ver o. Cadê a segunda dele? Aqui. 2,57,5 dele. Foi bom? Eu botei aqui mais 10, mas acho que mais 7,5 faria um pouco mais de sentido mesmo. Esse encaixe parcelado é foda, né? Trava o joelho, encaixa depois, com coisa meio em partes. Mas enfim, ele fez o que tinha que ter feito, simplesmente não deu certo. Simplesmente
não teve força suficiente pra terminar, pra ganhar a competição. Quantos anos tem o Brandon? 28 anos. Se a gente pegar aqui o histórico dele, ele fez 2,5 a mais, 2,5 a menos do que é o recorde dele de agacho. O supino ele fez 5 a menos. Quer dizer, fez 2,5 a menos de agacho e 5 a menos de supino. Esse 251 desses 215 foi aonde? Faz tempo esses 215 dele. Faz um tempinho. Ele é da USPL. Faz um tempinho esse 215 dele. Ele até. É. Mas só que teve um que ele fez bem leve. Ah, esse aqui eu acho que deve ter sido só um regional, só pra. É, fez tudo bem leve. Enfim. Faz um tempinho que ele fez esses 215. 2021. É, ele tá sempre ali. Em 212 ali. 210. O agacho dele, o 3,2. 322,5 foi. Ah, foi depois do Mundial. Então aquele 320 ali já foi um PR pra ele naquela época. Foi nesse campeonato aqui na França. Silent Work. Baita camisa, hein? Uma camisa bem bonitinha. Enfim. O terra dele, 372,5. Ah, olha só, né? Isso aí é foda, né? Ele tem um 372,5. Ele precisava de um 365, ele já fez 367,5. Ele fez um 372,5 aqui. Tinha 365 já. Ele teve uma evolução bem rápida, né? Diga-se de passagem, falando que assim. Ele tentou depois do 365 e não conseguiu, não. O cara fez o que tinha que ter feito. Não tinha muita coisa. O Carlos, o famoso Carlitos, ele tinha um recorde do agacho aqui, né? O 337,5. Ele bateu esse recorde aqui na competição. Opa! Foi um. Ele não foi válido de início. Deram como alto, se eu não me engano. E aí depois que ele saiu, reviram o movimento e deram como válido. Ele desceu lá. Não sei se foi. Não, foi a altura. Eu pensei que poderia ter sido talvez por ter regredido, mas não foi. Não, não. Foi só. O corpo dele não foi a barra, sim. Não pareceu baixo, pareceu ok. Não foi extremamente profundo, mas pareceu ok. Será que tem a visão lateral? Ah, não, pareceu bem ok, ó. Bem ok. Não extremamente, mas no. Mas dentro do que é permitido, dentro do que é necessário para ser válido. 367,5 é foda, né, cara? Talvez eu botaria um 338 aqui só pra bagunçar a situação. Lembrando que quebra de recorde, tu pode bater, pode colocar meio quilo, né? 337,5 sai como uma pedida normal, botaria 338. Só pra ter um meio quilo a mais ali. O supino dele, ele fez o que eu faria. Tu pode ver que o supino dele já não é no mesmo nível dos outros competidores. Não é ruim, mas também tá longe de ser é o pior movimento dele, né? Aí, deu acidente de carro aqui agora. Esse aqui foi o terceiro? Foi. 177,5. Ele. Nossa, que merda. Foi bom o supino. Foi bem o supino. Eu acho que, se eu não me engano, esse 177,5 dele foi melhor que o 172,5. Ah, os braços são compridos pra caralho também, né? É foda fazer supino com um braço desse tamanho. Não, foi bom.
Eu acho meio ruim tecnicamente o supino dele. Parece que, sei lá, pra se encaixar melhor. Mas enfim. O que ferrou ele foi o Terra. Por quê? Cadê o primeiro aqui dele? 3, 4, 5. Foi o Terra mais pesado. Ele tem o recorde do agacho, ele teve o Terra mais pesado de primeira pedida lá. Foi bem fácil. Eu daria mais 20. Foi bem fácil, eu daria mais 20 nesse Terra dele. E aí ele fez 370, cara. Ele não conseguiu fazer. Ele tentou 370 e não foi. Mas não foi por pouco também. Só encaixe. Foi mais ou menos igual parecido com o do Brandon ali. Botou ali só o encaixe. Também não é. Os movimentos do Carlos não é a coisa mais bonita do mundo também, né, cara? Ele é forte pra caralho, mas parece que tecnicamente podia melhorar um pouco os movimentos dele. E aqui ele já sentiu já. E é isso aí, fodeu. Sentiu o posterior ali. Faltou muito pouco. E a terceira dele foi. Ele tentou repetir o 70, mas, bah, pra ver que não ia sair, porque não foi questão técnica, foi força mesmo ali. Faltou pouco, mas faltou. E saiu com a mão na coxa. E, cara, não. Aí não tem. Não tem superação que ganhe da gravidade. Ele vai ver, ele tava mal ali, não ia conseguir fazer aquela força ali. Mas saiu mal lá. Mas saiu até como no. Se foi posterior, se foi um vaso lateral dele. Mas enfim. A questão é que, se a gente pegar o histórico dele. Tá, o 3,376 é o recorde da categoria, obviamente é um PR dele. Um 7,76 aqui no supino foi um pouco leve, né? Poderia talvez ter feito um pouco mais, mas é que o 7,2,5 apresentou um 7,76 seguro. Talvez um 180 não parecia tão claro pelo um 172,5, mas vendo o 776 ele tinha um 180. E ele tinha 365 aqui, cara. Eu falei 365. E o que acontece? Se ele faz aquele 365, vamos ver, ó. Ele tem 337,5. Ah, não sei se vocês estão enxergando o quadro aqui, se não estão na frente. Deixa eu botar um pouquinho mais alto aqui. Ele tem o 337,5 de agacho, mais um 172,5 de supino. Se ele faz o 365, ele fica com 875. Tá, 875 ele precisaria fazer mais 20 quilos aqui. É. Acho que ele ainda não conseguiria. Ele teria que tentar um, um 385. Ah, o 385 ia ser complicado, cara. Eu acho que não ia, se não saiu o 370, não ia ser o 85, ia sair. Nunca saiu o 85, né? Nunca saiu o 85. É aquela questão de que, cara, naquele dia tu não é o mais forte, foi a mesma coisa do Brandon. Ele poderia ter jogado melhor, poderia ter feito um 365 aqui, ter feito o Terra, aí ter botado 385 aqui, ter, sei lá, cara, ter tentado um milagre ali naquele momento. Tentado fazer o push da vitória, um milagre. Mas enfim, ia prolongar um pouco mais. Eu acho que a questão de posição não ia mudar muito. Ia ficar com 875. Ele ficar um pouco mais próximo. Mas ainda assim, o Carlos ele participou do último Shenfield, né? Tem aquela disputa dele do agacho do Gavin. Acho que provavelmente ele não vai pro próximo. Já tem todas as vagas preenchidas e o Bob talvez ele não vai, né? Talvez ele não vai, então talvez tenha um substituto, mas ainda não lançaram os possíveis substitutos de Shenfield. Ainda provavelmente lança um pouquinho mais perto do final do ano. Mas, enfim, cara. E aqui a gente vai ter a disputa final, que aí sim foi a grande disputa, porque os dois fecharam com o mesmo total. O Gustav e o Emil fecharam com 895, sendo que o Gustav ganhou por causa de 200 gramas
a menos. Ele tinha 200 gramas a menos de peso corporal e ele acabou ganhando, pois quem tem o peso menor vence quando o total é igual. E aqui, cara, nesse caso, é interessante te avaliar também como que eles estavam. Porque o Gustav ele fez 3,27,5, foi o melhor agacho dele. Ele fez 217,5, o melhor supino dele é 218. Então é algo bem próximo do melhor dele. E ele fez 3,55 e é o melhor terra dele. Então ele fez o melhor agacho dele, o melhor terra dele, e ele fez um supino muito próximo do que é o melhor dele. Talvez aqui ele não tenha, eu não sei, eu não vi esse 218 dele, mas talvez ele não tenha. Na real, acho que ele tinha um pouquinho mais de supino, talvez ele tenha uns 220. Mas talvez ele não tenha muito mais que isso, mas ele fez 18 aqui porque quebra de recorde na Suécia. É que a gente viu que não tem como o cara quebrar o recorde do Kaiko ainda. Principalmente o Gustav, né? O Emil é um pouco mais perto, mas ainda assim é longe. No caso do Emil, se a gente olhar aqui, ele fez 312,5, que é o melhor agacho dele. Foi o melhor agacho dele na de carreira. Ele fez 237,5, que foi o melhor supino dele. E ele fez o 345, que foi o melhor terra dele. Então, os dois tiveram a melhor performance da carreira. E não foi, tipo, de um movimento específico, não. Foram dos 3 movimentos. Entendeu? Eles tiveram uma melhora significativa dos 3 movimentos. O Emil ele não foi para Sheffield nesse ano, 2024. O último campeonato dele foi o Mundial, né? Foi em Malta. Foi um 8,72,5. Ele tinha feito um 8,77,5 antes. Mas nesse meio longe, o Gustav chegou a fazer. Em Sheffield ele fez esse 8,95. Ele repetiu o terra dele. E ele melhorou o agacho e o supino. Peraí, não valeu esse. Não, peraí. Ah, não, calma aí. Não deram válido esse supino dele. Agora que eu vi isso aqui, ó. Olha só, cara, não foi válido esse supino dele. Então aqui foi um erro meu. Ah, como assim não foi válido, cara? Pera aí, agora vou ter que olhar isso aí. Tem que tirar a teima aqui do negócio. Mas o que é importante te ver? Tá, vamos analisar aqui o último de cada, tá? Esse aqui é o último agacho do Emil. Foi 312,5. Eu daria 315 na terceira, mas eu entendo 312 porque ele tem um terra bom e supina bom. O agacho não é o carro-chefe dele, apesar de ser um agacho que não é ruim, né? Ele fez 312 dele e meio. Eu diria que foi bom. Tá, talvez ele teria um 315 se ele fizesse, mas eu acho que 312,5, a questão de se poupar pro terra foi boa. Não foi ruim. O Gustav, vamos ter que falar mais um. Aqui, ó, 327,5. Eu teria 330, ele fez 327. Ele teria 330. Foi um. Foi um. O 327 dele foi mais fácil que o 312,5 do Emil. A gente vê que o agacho dele também é bem no limite da quebra, né? Mas também, por ser aquela coisa, né? Um cara que é especialista no terra, talvez se poupar um pouco no agacho não seja o pior dos casos. Então a gente vê que aqui em si tá tudo muito parelho a situação. Tá, talvez o Augusto podia fazer um 330, tendo a mesma não tá atrapalhando o terra dele. Aqui no supino, mas igual ainda assim é umas pedidas ok. O supino foi aqui, tá 205, tá bem mais pra cá. Vamos ver. Ó, 217,5 do Gustav, que não valeu. Que não valeu? Será que foi profundidade? Cara, me parece ok. Só que ele não. Cara, eu não sei agora o que aconteceu aqui. Será que eu não vi nada errado? Não, não valeu. Que diabo, cara. Será que foi a bunda do banco? Não foi porque a vermelha que teve foi do central. É que estranho.
tinha visto isso antes na transmissão. Não prestei atenção nisso. Deixa eu ver como é que foi. A segunda dele foi fácil. Tu vê que a terceira dele, o 207 mil em si, não foi difícil. Será que não valeu, cara? Mas tu vê que é um 207,5 que ele teria uns 222,5. Acho que ele teria ali um pouco mais. Ele teria pelo menos mais 2,5. O Emil, acho que é o próximo. Não, tem esse cara aqui. Maxwell Emil lá. 237,5. Também talvez ele teria mais 2,5. Então, o que a gente consegue ver aqui, tá? O agacho do Emil, o agacho do Gustav foram agachos que talvez o do Gustav tinha um pouquinho mais, uma margem um pouquinho maior, mas é aquela coisa, tá? Talvez um 2,5 a mais ele poderia fazer. O Gustav tinha mais 5 de supino, tinha mais, cara, tinha pelo menos mais uns 7,5 de supino, considerando que não valeu 207,5. Então ele teria mais uns 7,5 de total. Ele teria pelo menos mais uns 10 de total aí que ele perdeu ao longo da competição. Mas aí é questão de ali a escolha da pedida ali, eu não achei ruim os 327,5, poderia fazer 2,5 mais, mas é aquela coisa, poderia, mas não. Mas pra competição sim vale muito porque os dois ficaram empatados, mas não é uma escolha ruim, entendeu? O supino, eu não sei o que aconteceu, que foi inválido do supino dele. Colocaria ele com mais uns 5 de total. O Emil tinha um pouquinho mais de supino lá, talvez uns 240 ele tinha. Por que eu tô falando de tudo isso, cara? Pra gente dar uma olhada aqui no final. Porque deixa eu ver, o terceiro do Gustav foi antes do terceiro do Emil. Ó, tá, esse aqui tá. Ó, o Gustav, acho que foi a segunda, mas que merda. 339 provavelmente. Ó, esse aqui foi o 355 do Gustav pro título. Foi um 355, cara, que talvez tivesse mais. Tá, talvez tivesse mais uns 5 quilos pelo menos. Então a gente sabe que provavelmente ele faria 900. Tá, provavelmente ele faria 900 aqui. Provavelmente ele fecharia 900 de total. Então por isso que eu falei que o Gavin, ele tem um recorde, né, não oficial de total, mas os caras... Se a gente considerar que o supino do Gustav tinha mais 5 pelo menos, ou até mais 7,5, e o Terra talvez teria mais 5, né? Então ele passaria esses 900. Passaria 907,5 ali. E o Emil, cara, ele fez, olha só a segunda pedida de terra do Emil. Aqui, ó. 345. Bom pra caralho. Fácil, fácil, fácil. Fácil no nível que, cara, é quase uma primeira pedida. Quase uma primeira pedida. Aqui eu tava numa situação assim, ó. Cara, eu posso. O Gustav ele falhou ali no supino dele, que ele teria provavelmente 7,5 a mais, mas ele falhou, então foi, acabou. Ele botou mais 12,5, né? Fechou 895. Talvez ele faria ali 900 de total se fosse o caso. Se o Emil fizesse aquele 355 dele, ele ia ficar com 312,5, mais 237,5, mais 355, daria 905. Então foi uma coisa assim, meio que assim. Se ele fizesse 360 de TA, que eu acho que é algo que o Gustav poderia fazer, ainda assim ele não ganharia. Cara, 365 eu não sei se o Gustav faria. 365 de terra. Lembrando que os três ali tiveram suas melhores atuações da carreira. Então não é como se fizesse alguma coisa e repetisse algo que já fez, não. Era a primeira vez que eles estavam fazendo aquele ali, ou pelo menos a segunda vez que estavam fazendo aqueles números ali. Então, cara, sabendo que o cara tem no máximo 365, eu poderia. Cara, eu acho que o Emil ele poderia fazer mais uns. Cara, talvez mais uns 910, 915 de total. Então ele tava numa situação muito confortável, de, tipo assim, cara, eu vou simplesmente fazer o necessário pra ganhar. Eu vou me colocar em um ponto que aquele cara não consegue me alcançar. Eu vou fazer só mais 10. Fácil pra caralho aqui, cara, olha só. Um tiro. Não desacelerou, não teve ponto de conflito, simplesmente subiu.
E fechou, cara. Já era fácil. Ele saiu pensando, pô, fácil pra caralho. Fácil pra caralho, essa merda é minha. Ele saiu aqui, ó, essa merda é minha, eu vou ganhar. Só que aí, cara, pô, cara, aí o destino foi cruel com ele. Teve lá, cara, é só fazer, cara. Ele fez o menor salto, ele fez o menor salto, tipo assim, considerando que ele poderia fazer um 365, ele fez um 355, ele pulou tipo a metade, tipo assim, cara, é o salto mais seguro que tem. É o mais seguro que tem, me coloca numa situação, eu vou fazer um salto extremamente seguro do que eu posso fazer. E eu vou colocar numa situação no meu adversário que ele não vai conseguir me alcançar. Tanto que tu vê que o Gustav, ele fez o 355, foi tipo assim, se ele errar, eu ganho. Se ele acertar, fudeu. Se ele acertar, fudeu. Não tem como buscar. Então eu vou fazer o que é seguro. Ah, eu posso fazer talvez o 360? Ah, talvez eu possa, mas se não fizer, eu não busco. Então eu vou fazer um 355, que é o quê? Eu fico com o mesmo total se ele errar, e eu ganho dele. E se ele não errar, cara, eu perdi com um total que eu não vou conseguir alcançar naquele dia. E o cara é o melhor e simplesmente é isso, cara. Simplesmente o cara é o melhor. Então isso é foda, cara, porque imagina só tu tá numa situação, tá? Tu é o atual campeão de Sheffield, tu é o cara badalado pra essa competição. E tu tá numa situação seguinte, tu tem que tomar uma decisão na terceira pedida. Ou tu faz o que tu provavelmente tu vai conseguir fazer, mas tu vai depender do segundo colocado, do cara que tá disputando contigo, perder a terceira dele, e não parece que ele vai perder. Ou eu tento algo a mais e talvez eu perca e não adianta porra nenhuma. O cara pode perder que ele vai ganhar. Então é muito complexo, cara. É muito difícil tomar uma decisão dessa. O cara tem que ser muito frio. E além de. Olha só, tu tem que pensar tudo isso. O que eu vou fazer? Eu não vou arriscar e torcer pro cara não fazer e ganhar. E além disso, você tem que levantar 355 quilos do chão. Entendeu? Tu não basta ter a pressão. Você tem que tomar uma decisão, tu ainda tem que fazer a porra do 355 quilos. Então não é a coisa mais fácil. É complexo, cara. A cabeça não é só fazer força, cara. A tua cabeça ela joga muito ali. A gente vê ali, pô, que o Emil ali, ele tava num. Ó, o cara vai dar uma de metaforando ali, ó. Tu viu que ele saiu já seguro. Tu viu que ele tá ali num. Eu vi que ele faz, calma. Talvez aquele calma seja muito também pra ele, tipo. Né? Eu tenho que fazer isso. Sei que tá fácil, sei que tá ali, mas eu tenho que fazer essa merda. Em momento metaforando. E aí ele foi lá, posicionou, né? Pô, calma, cara, é só fazer. É uma carga tranquila. Vai lá, puxou. Bem pra caralho. Bem pra caralho, movimento encaixado, pronto, cara. Olha só, cara. Puxou numa facilidade incrível. Puxou parecendo que tinha mais uma pedida. Só que a barra escapou da mão dele. Cara, é complicado. Imagina tu puxar bem pra caralho o peso que tu tem que fazer pra ganhar. Encaixou, tá pronto e a barra escapa da mão. Caralho, Cara, esse cara, assim, ó, pelos próximos 3 meses ele vai ficar assim, ó, se não mais ainda, né? Pô, no Mundial o cara vai ficar, cara, era só. Subiu fácil pra caralho, era só não ter escapado da mão e escapou, cara. Escapou da mão esquerda ali, fudeu tudo. Então, assim, a gente tem o caso do Carlos, que tá, talvez ele não tenha feito o melhor jogo, mas mesmo fazendo o melhor jogo, ainda assim não teria força. A gente tem o caso do Brandon, que ele fez o que podia fazer, né? Ele fez o que tava em mãos, mas, cara, faltou força. Ele fez tudo certo, mas faltou força. Ele também dependia do erro do Gustav, dependia do erro do Emil. E essa é outro bagulho foda do Gustav, porque ele fez tudo, ele foi tentar num ponto de segurança assim, do que ele faz, porque se ele perdesse, ele não ia nem ter chance de disputar o título, então ele fez o que colocaria numa situação de disputa de título e dependeria do erro do Emil e do erro do Brandon também. Os dois pareciam muito bem. Os dois pareciam que era viável aquilo. O Brandon um pouquinho mais apertado, o Emil não. O Emil parecia que é bem mais que isso. Então você tem aquela situação de tipo assim, cara, vou jogar e eu vou, olha, torcer pra dar merda pro Emil, porque senão não tem o que eu fazer.
Eu fiz o jogo mais seguro possível. Tentei explorar o meu melhor naquele dia, não tinha. Poderia tentar um pouco mais, 5 quilos a mais, mas ia colocar numa situação de fazer ou não fazer. O fato do terra dele não ter sido válido, o spin dele, a terceira, prejudicou um pouco. Né? Se tivesse sido válido, igual ele fazer 5 quilos a mais, ele ia 900. Ele poderia ir 905, e ainda assim o Emil teria a chance de passar ele. Ia colocar o Emil numa situação um pouco mais desconfortável. Ia. Mas ainda assim parecia viável pelo que foi a segunda pedida do Emil e pelo que foi a terceira pedida até escapar da mão dele. Então, cara, foi uma categoria que foi deveras emocionante a acompanhá-la. Foi emocionante, cara. Foi bacana. Foi bacana. Eu acho que se a gente teve um caso da 66 no qual os três ficaram com o mesmo total. Só que o Cassensende tava tão bem que foi aquela disputa meio tipo. O Cassensende tava tão bem, o Panache não parecia que ia fazer. O Garcia também numa situação meio complicada ali. Mesmo sendo três com o mesmo total, foi. Essa aqui eu acho que foi mais emocionante. Porque é três caras que jogaram o que deram. Fizeram o jogo que tinha que fazer. E só que a sorte estava ao lado do Gustav. Então, isso também reflete aquela questão do Gavi. Ele tem 900 de total, né? Um recorde que não é oficial. Mas, cara, provavelmente o Gustav faz mais que 900. Provavelmente o Emil faz bem mais que 900. É engraçado porque, tipo assim, o Gustav, ele é o campeão mundial. Ele ganhou a Sheffield. A Sheffield tem uma situação diferente, questão de números, mas enfim. Ele é o campeão mundial. Só que o Gavin, ele tem o maior total e o Emil parece o cara mais forte. E ainda tem o Kaiko ainda, né? Que se lesionou ali, ficou fora desse mundial. Mas também, pô, é um cara que ganhou já alguns mundiais. Então é uma categoria bem estável futuramente. O Gustav, ele vai ter que... Não vai ser fácil pra ele manter esse reinado dele, não, hein? Não vai ser fácil. Mas enfim, pessoal, esse foi o Game Day de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido, né, boa essa análise, esse review da Mundial da menos 93 ali, da IPF. Mas é isso aí, cara. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, o link tá na descrição. Não esqueça de conferir a planilha para iniciantes do Powerlift, cara. Ela tá boa. Ela tá boa, cara. Eu vou dizer assim, ó. Sendo, né, não sendo arrogante, ficou muito boa a planilha. Acho que vai ser uma planilha muito útil para quem tá tendo o primeiro contato com Power, ou para quem ainda tá perdido, não sabe muito bem o que fazer, tá tentando ainda se achar. Eu acho que é uma boa primeira pedida. Então, cara, acessam lá, indiquem para quem tá começando, porque é algo gratuito, cara. Tu vai pagar merda nenhuma para nós. É algo que nós estamos oferecendo a você. Então, não deixem de conferir lá, tem tutorial explicando como é que ela funciona. Vai lá ver e depois nos marca. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida em relação à planilha, alguma coisa que estiver acontecendo, é só entrar em contato na DM do Instagram ou no grupo do Telegram, tem um espaço para isso, tá? Então, sinta-se à vontade aí, tomara que seja útil para você. E também, se você precisar aí, se você quiser fazer um apoio mais próximo através de um serviço de consultoria, ou também você pode entrar em contato conosco através do DM do Instagram ou no grupo do Telegram também, tá, cara? Então, por hoje era isso, valeu!